Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu, clica aí embaixo para se inscrever. Tem do lado aí também o sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra. Também dá um abraço a todos que nos escutam através do rádio. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você que me assiste aqui pelo YouTube, você pode ser membro do nosso canal e entrar para o Clube Ouvir pela Palavra, nos ajudando aí com um valor bem irrisório por mês, para você ter direito a participar de um grupo de WhatsApp diretamente comigo, a ter feedbacks de como eu ministro uma aula. Você também pode receber esses slides que eu uso aqui na apresentação, que eu uso para dar aula. Você vai receber isso também, tá bom? Um valor irrisório por mês. É só você clicar aqui embaixo, seja membro, para você fazer parte aí desse Clube Ouvir pela Palavra, para nos abençoar aqui no canal Ouvir pela Palavra. E os 10 primeiros que fizerem e se tornarem aqui membro do nosso canal, eu vou dar o curso esse que eu ministro, de professor de escola dominical para você. Tá? Então é só você ser membro aqui do nosso canal e automaticamente você vai receber os 10 primeiros, vão receber esse treinamento de professores, que é uma bênção, tá? Vem fazer parte do clube Ouvir pela Palavra e você será ricamente abençoado. Muito bem, então será uma alegria ter você aqui conosco nesse Clube Ouvir pela Palavra. Hoje nós vamos comentar, como nós já estamos aí na sequência, a lição de número 7, Deus intervém através de suas ações. Será o tema que nós vamos conversar aqui hoje na nossa videoaula, tá bom? Quero também, então, já pedir para você pegar aí uma caneta, um papel, você também comentar aqui, diz aleluia, diz glória a Deus, diz como esse vídeo tem chegado até você, como tem abençoado a tua vida, tá bom? Isso é muito importante para nós. Então nós vamos aí a vinheta do nosso canal e logo após a gente volta aqui já para ministrar a aula para você. Maravilha! Então, só lembrando, se você não quer fazer parte aqui do canal, ser membro, mas você gostaria de fazer um treinamento de professor de escola bíblica dominical, tá? Tem um treinamento que está aqui na descrição desse vídeo, link, que é o Manual do Professor, onde você vai poder aprender dinâmicas importantes para você dar sua aula, até mesmo o contexto histórico, o que é escola dominical, como que começou a escola dominical, o que é corpo docente, o que é corpo discente, bastante informação para ajudar você aí, tá bom? Então você que não quer ser membro do canal, mas gostaria de fazer esse curso, aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar e você vai saber como fazer esse treinamento, tá bom? Vamos lá então, vamos ao que interessa, vamos aí entrar no assunto da lição da escola dominical. Textual diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, o que registrou o salmista no Salmo 50, verso 15. A verdade aplicada diz que Esther não se corrompeu com o sistema e, apesar de estar intimamente inserida nesse sistema, ela continuou fiel a Deus e ao seu povo. Olha que tem muita gente dando desculpa da sua corrupção por estar no meio. Ah, pastor, é porque você não está lá. Ah, pastor, é porque você não vive ali. Ah, pastor, é porque você não é da minha família. Então tem muita gente justificando seus erros, suas condições de pecado, ou até mesmo a própria corrupção, pelo fato de estar inserido no contexto. Esther estava inserido no contexto de muita corrupção, no contexto de muitas batalhas, vamos dizer assim, nesse sentido
da fé, mas ela permaneceu, ela decidiu ficar assim, fiel a Deus. Então não desista, não fique apavorado, não saia da posição que Deus te colocou, porque você é importante aí onde Deus quer que você esteja. Nós temos 3 objetivos que nós precisamos alcançar aqui quando terminarmos de mencionar essa lição. Primeiro, a gente precisa entender que a única alegria está no Senhor, né? A nossa única alegria consiste em Deus. Segundo, destacar que o verdadeiro refúgio está em Deus. Então, olha só, primeiro, a alegria está em Deus, segundo, o refúgio está em Deus, e terceiro, falarmos aí um pouco acerca da importância do jejum. Isso deve ser utilizado ainda nesses tempos. O jejum é atual? Devo jejuar? Isso não é coisa da cabeça dos outros? Então fica aí que você vai ver essa contextualização quando nós alcançarmos aqui o ponto 3 da nossa lição. O texto para a nossa leitura está em Esther capítulo 4, e aí a partir do verso de número 13, que diz: Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não me é seguro ir lá ter com ele. Então observa que Esther conclama aqui o povo a fazer o quê? A jejuar, né? O povo a se colocar numa posição para que Deus agisse. Vamos então, nós vamos estudar nessa lição que Deus honra o desejo profundo de cada cristão. Então, a nossa alegria está no Senhor, o nosso refúgio está no Senhor, né? Nós vamos entender isso e perceber depois ali a questão do jejum. Sempre vai acontecer o quê? Alguém vai se apresentar diante de nós para ser o representante do diabo. E com o intuito de quê? De roubar e tirar a nossa alegria. Por isso que nesse primeiro tópico aqui da lição, o comentarista colocou assim: o ladrão da alegria, né? É aquele personagem que vem enviado pelo inferno para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. E com Esther foi o caso de Amã. Amã veio para perturbá-la, tirar sua paz, tirar sua tranquilidade. E hoje, nesse contexto do mundo, nós temos aí muitos Amãs que se levantam diante de nós para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa paz. E esses Amãs surgem de dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, das pessoas com as quais nós convivemos, dentro da igreja, né? Um líder de um departamento, uma pessoa que você lidera, enfim, sempre haverá aqueles que serão enviados do inimigo para roubar a nossa alegria. Agora, nós devemos fazer como Esther, permanecer no Senhor e não perder a alegria que Ele nos concedeu, né? Isso, então, de perder ou não a alegria, a decisão é nossa. A decisão é de cada um de nós. Eu, quando jovem, fazia muitos teatros e apresentações na igreja, e nós fazíamos uma apresentação para o público infantil denominado Ladrão da Alegria. Se você não assistiu, coloque aí no Google aí, Ladrão da Alegria. É um teatro bem rápido e mostra ali que uma criança vai brincar e ela vem um ladrão, rouba o brinquedo dela e ela começa a ficar triste, mas depois ela se alegra de novo, arruma outros brinquedos, outras maneiras de permanecer feliz, e nada foi capaz de roubar a alegria dela. Então, nós é que vamos decidir se submeteremos à tristeza ou não, porque as adversidades vêm, não é? Queiramos ou não, as adversidades sobrevirão. Agora, nós precisamos, como igreja, sobrepor as adversidades. Nós precisamos ultrapassar as barreiras. Esther também está nesse contexto. Ela teve que lutar contra o extermínio iminente do seu povo, né? Demonstrando que, através de sua história, que os problemas, sejam eles pequenos ou grandes,
devem sempre ser conduzidos a quê? A buscar o auxílio de Deus. E o que ela propõe? Ela propõe que todos os judeus orassem, lá que estivessem em Suzã, fizesse um jejum, um clamor de 3 dias para que ela pudesse entrar na presença do rei e poder interceder por o seu povo. Então foi assim que Esté venceu as adversidades, foi assim que ela venceu, foi assim que ela sobrepujou as adversidades. Tem que ser assim comigo e com você, porque durante a nossa existência, independente de quão alegres, perspicazes ou atuantes sejamos na ocasião, subitamente todos nós poderemos ser afrontados por dificuldades, batalhas, provocações e problemas. As adversidades batem as portas de qualquer ser humano, em maior ou menor escala, com mais ou menos frequência. É como se fôssemos colocados em teste para averiguação de qual material somos feitos. Nós, cristãos, devemos ter o conhecimento de como batalhar e ir além das adversidades. Essas lutas nos fazem ser uma pessoa melhor. Cada provação que o cristão enfrenta serve para fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus. Então, as adversidades sobrevêm, elas virão. Agora, nós precisamos ter graça de Deus para enfrentá-las de cabeça erguida, sem pestanejar, sem voltar atrás e sem ficarmos apavorados. A verdadeira felicidade nunca depende de não ter problemas, de ter uma vida abençoada, não. Esté lidava com seus problemas sem se desesperar, nunca perdeu a sua fé. Lá na ocasião oportuna, ela demonstra que determinação, garra, para quê? Para fazer com que o povo orasse, e ela também despertou a sua confiança em Deus. Então, por mais incrível que possa parecer, grande parte dos cristãos tem dificuldade de resolver os seus problemas, deixando se submergir nas aflições, submergir nos desesperos, submergir em tudo que é mal, de sentimentos, talvez descontando nos outros, talvez passando por cima de outros. Nós temos dificuldade de resolver os nossos problemas. Esté nos ensina que quando nós estivermos atravessando por problemas, nós devemos acreditar que somente em Deus dele virá o nosso socorro, somente de Deus virá a nossa força, somente de Deus virá o nosso socorro. Então, diante de uma provação, diante de uma situação difícil, tenha certeza que você não pode perder a sua alegria, porque a sua alegria está em Deus, está no Senhor. E muitos foram os cristãos que, por meio da fé, resistiram às adversidades para que fossem úteis ao Senhor. Sobre Esté, nós podemos dizer que foi uma mulher muitíssimo corajosa. Ela fez o que era certo aos olhos do Senhor, e assim salvou não somente a sua vida, a sua casa, a sua família, mas toda a nação. E ela também, Maria, mãe de Jesus, por exemplo, fez parte dessa lista. Uma moça judia que sujeitou a sua própria vida e quase perdeu o seu futuro esposo, José, quando ela achou ter concebido do Espírito Santo. Então, ela se submeteu à vontade de Deus. Ela se submeteu pela fé àquilo que o Espírito Santo de Deus ia fazer nela. Então, nós precisamos resistir por meio da fé. Não devemos desvanecer, porque a verdadeira alegria está em prestarmos um serviço ao Senhor. E quando a nossa alegria consiste em servir a Deus, ela sobrepõe os problemas, as dores, as lutas, os choros. Você chora pela obra de Deus, você sofre pela obra de Deus, mas nada é maior do que a alegria de estar servindo a Deus. Eu pergunto para você, o que você acha mais fácil? E aí, se você quiser me responder aí, é pagar o preço por não fazer a obra de Deus ou pagar o preço fazendo? Pagar o preço por não fazer a obra de Deus, você terá que lutar simplesmente com o peso daquele sofrimento. Agora, fazendo a obra de Deus, mesmo que você tenha que pagar um preço, mas a sua alegria está em cumprir o chamado de Deus. Então, nós temos a alegria de servir ao Senhor e servi-lo
com alegria, como diz o Salmo, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com canto. Então, servir ao Senhor abrange os mais dignos anseios do nosso coração, ou seja, o que está no íntimo do nosso ser. Servir a Deus é o nosso estilo de vida, está no nosso DNA. Servir a Deus está na nossa concepção de ser. Nós existimos para servir a Deus. Então, quando nós servimos a Deus, nós nos sentimos felizes, agraciados. Agora, nós falamos nesse primeiro tópico, que é o primeiro objetivo da lição, que a nossa alegria está em Deus. Agora nós vamos falar sobre o refúgio, o lugar de seguro. Esse lugar seguro, esse território seguro, esse território de segurança para mim, para você também, está em Deus. Segundo a tradição persa, nenhum homem ou mulher poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Lá no passado, os crentes enfrentaram seus problemas na oração e no jejum. O jejum é uma das ferramentas que nos auxilia quando junta com a oração. Nos momentos de tensão, de pressão, hoje é comum o cristão buscar ajuda em várias pessoas. E a oração vem somente quando os problemas já estão quase irreversíveis. Então Esther jejuou, orou e arriscou sua vida. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus, até mesmo colocando-se diante do povo, pedindo pelo seu povo. Diante desse caso de Esther, a única saída era o Senhor, não tinha outra alternativa. Agora o jejum vai contribuir para o quebrantamento e subjugar a natureza humana, sendo assim um verdadeiro exercício na prática da piedade. A amizade com o Senhor traz paz e segurança ao coração. Esther, após de ter conclamado um jejum de 3 dias, ela se atreve a entrar na presença do rei. Claro, depois desse jejum, desse preparo, sem ser convidada, podendo isso até mesmo lhe custar a sua própria vida, pois todos conheciam a sentença que era de morte, salvo se o rei estendesse o seu cetro de ouro, como está registrado em Esther capítulo 4, verso 11. Então Esther colocou sua esperança em Deus. Então Esther achou graça aos olhos do rei, que estendeu o cetro e lhe permitiu estar em sua presença. Esther nos ensina que confiar na segurança divina é prerrogativa de quem conhece o Senhor. Aleluia! Semelhante hoje, nós podemos nos achegar diante do trono da graça com confiança em Jesus Cristo, que intercede por nós num novo e vivo caminho. Então, nós somos espírito, alma e corpo. E quando jejuamos, passamos a vigiar mais de perto os nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Devemos fazer um plano pessoal de jejum. Ao fim, nos sentiremos espiritualmente mais fortalecidos e entenderemos claramente as respostas que Deus concede às nossas orações. Sem sombra de dúvida, o jejum deve fazer parte da vida cristã para nos tornarmos melhores soldados de Cristo. Então, observa agora que ressalta aqui a necessidade do jejum. Então, o grito de desespero começa a surgir lá de Suzã, e isso espalha por todas as províncias, conforme a chegada da notícia do decreto. Então as moças, os eunucos trouxeram a notícia para Esther de que o seu primo estava sofrendo por algum motivo. Sem saber do que se tratava, ela sentiu a dor dele. Imediatamente solicitou que o seu eunuco fosse ao encontro de Mardoqueu para saber a causa da tamanha tristeza. Mardoqueu então lhe fez saber o que se tratava, qual era a trama que Amã tinha feito. Então ele passa a saber tudo a Esther. E a espera por uma resposta do Senhor doeu, mas não há dúvidas. Ela é a que dá certo. A espera por uma resposta em Deus é esperança. E nós saboreamos a vivência do nosso relacionamento com Deus, e nenhuma dor pode se comparar ao bálsamo que Ele derrama em nós pelo seu amor. Assim como Esther, nós devemos ter confiança de que Deus está no controle da nossa vida. O Senhor já tinha dado muitas provas de sua lealdade
e de seu cuidado para com o povo de Israel. Deus nunca nos prometeu que não encararíamos dificuldades ou dor. O que ele prometeu foi de jamais nos abandonar. Jesus Cristo na cruz levou todas as nossas iniquidades, dor, doença e tristeza. Segundo as Escrituras, esse Cristo não é um protetor frio e sem emoção. Jesus não só sente nossa dor, como também se compadece de nós. A prova disso, vemos quando ele chorou sobre o túmulo de Lázaro. Mostra-nos que o Senhor sente e chora as nossas dores. Então nós não temos um Deus que não se compadece. Nós temos um Deus que se compadece de nós e derrama sobre nós o bálsamo do seu amor. Ele derrama sobre nós a essência do seu socorro, a essência da sua misericórdia. Então as Escrituras vão relatar que o povo de Deus vivia numa dura escravidão e as coisas estavam piorando. Havia uma lei cuja ordem era matar todos os judeus. Então dessa agonia emerge um grito de dor que sobe ao céu. Eles têm nos seus aposentos, após jejuar por 3 dias e 3 noites, era hora de gritar por socorro. Deus ouve o grito de Esther e decide acalentá-la com o seu bálsamo. Ainda hoje o poder de cura das boas novas do reino de Deus continua a aliviar a dor dos cristãos que têm um coração quebrantado. Oh, que maravilha! Então, todos aqueles que têm um coração quebrantado chegam-se a Deus, recebem dele o socorro, recebem dele o amor, a compaixão. Onde quer que haja um povo de Deus, há inimigos também de Deus. A compreensão de que existe de fato um inimigo força a reavaliação das prioridades. Então, no momento em que Amã surgiu, Esther começou a transformar-se de rainha da beleza em santa judia, de um símbolo sexual mentalmente vazio e intercessora a favor da vida dos seus. Então ela tem a transformação da vida indolente do harém para a aventura altamente arriscada de falar e identificar-se como o povo de Deus. Que coisa linda, que espetáculo a palavra de Deus. Só reforçando aqui, se você deseja fazer um treinamento para abençoar a sua ministração de aula da Escola Bíblica Dominical, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar para você saber como participar. Vamos então agora ao nosso terceiro e último objetivo da lição, que é falarmos acerca da importância do jejum. O jejum, ele deve ser praticado nesse nosso tempo? Sim. Ele é necessário? Sim. É através do jejum que nós mortificamos a nossa carne e consagramos a nossa vida a Deus. O nosso espírito se eleva quando nós jejuamos. Então o jejum, sim, é uma ferramenta de Deus para nós. Vejamos a contextualização do jejum no Antigo Testamento. A lei exigia a oração e o jejum em apenas uma ocasião, que era no dia da expiação. E esse dia era consagrado somente ao jejum e às orações e às confissões. Então, segundo a tradição judaica, um dia especial concedido por Deus ao seu povo para receber perdão dos seus pecados. Nesse dia, o sumo sacerdote fazia expiação por todo o povo. A finalidade do dia da expiação era apresentar sacrifício a Deus para conseguir o perdão pelos pecados do povo hebreu e fazer o povo procurar o favor diante dele. Era o dia mais importante do ano para os israelitas. Embora diariamente sacrifícios fossem oferecidos, nesse dia especial, todas as pessoas buscavam Deus para que fossem perdoados. Vejamos aqui alguns homens no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento aliás, no Antigo Testamento que jejuaram. Vejamos bem, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. O rei Josafá convocou todo o povo para que jejuasse, quando estavam prestes a ser atacados pelos moabitas e amonitas. Em resposta à mensagem de Jonas, os homens de Nínive jejuaram e se adornaram com pano de saco. Davi jejuou quando tomou conhecimento de que o rei Saul e seu filho Jonas tinham sido assassinados. Em outro momento, Davi jejuou pela vida de seu filho, com Betseba. Davi pediu um sim de Deus, mas ele disse não. Neemias orou e jejuou ao ficar sabendo que Jerusalém ainda estava em destroços.
O rei Dario jejuou a noite inteira por ter sido constrangido a jogar Daniel na cova dos leões. Então nós vejamos aí estamos vendo alguns personagens na Bíblia que jejuaram, ou seja, que praticaram o jejum e que realmente viram da parte de Deus uma resposta para as suas necessidades. O jejum no Novo Testamento. De igual modo, a prática do jejum também vai aparecer lá no Novo Testamento. A Bíblia menciona que Ana não se afastava do templo, servindo a Deus dia e noite, em jejuns e oração. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 37. João Batista também ensinou seus discípulos a jejuar, Marcos 2,18. Jesus jejuou antes de ser tentado por Satanás, Mateus capítulo 4, verso 2. A igreja de Antioquia jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé em viagem missionária, Atos 13:3. Paulo e Barnabé clamaram e jejuaram antes da instituição dos anciãos da igreja, isso em Atos 14:23. Então, existem alguns comentários históricos de que os pais da igreja expõem que o jejum permanece sendo lembrado como exercício dos crentes, muito tempo após os apóstolos. Então o jejum desse modo deve fazer parte da nossa vida, sendo exercitado de forma tranquila, dentro dos padrões bíblicos, em conformidade. Então o jejum ele é necessário. O jejum é de extrema importância. Vejamos bem, muitos cristãos ignoram o que a Bíblia diz sobre o jejum, ou receberam um ensino distorcido, ou não receberam ensinamento algum sobre este assunto. O jejum é algo tão íntimo que, se uma pessoa descrevesse a você como ela faz o jejum, já não seria um jejum autêntico. Mateus 6, 16, 18. Jesus nunca desestimulou a prática do jejum. Ele mesmo exercitou e disse que, quando ele fosse tirado da terra, seus discípulos jejuariam. Então, podemos assim dizer que, da parte de Jesus, Jesus não fez nenhuma objeção e nem mesmo falou contra a possibilidade do jejum. Pelo contrário, ele jejuou e até disse que depois que ele subiria, os seus discípulos assim procederiam, ou seja, entrariam em jejum. Então, o jejum é um ato importante para todo cristão. O jejum é um ato de importância para todo cristão. Não é algo para ser desprezado. É muito importante que seja acompanhado de oração e de acordo com o condicionamento físico da pessoa. Não há uma quantidade de horas estabelecida biblicamente. Por isso, sua prática se dá de acordo com a realidade, necessidade, propósito e consciência. Outra coisa que nunca pode haver é a experiência de permuta com Deus. Champlin, disse assim que o jejum é um exercício piedoso que tem perdido muitíssimo a sua popularidade na adoração religiosa, talvez como sinal dos tempos em que vivemos, altamente indisciplinados, porquanto jejum requer, acima de tudo, grande disciplina e força de vontade. Joyce Bowling diz que, a se julgar pela menção frequente de jejum nos livros pós-exílio do Antigo Testamento, uma nova seriedade concretizou o povo de Deus depois da destruição de Jerusalém. Então, vejamos aqui que o jejum, ele deve ser feito de forma inteligente, cada um dentro das suas condições, sem imposições loucas, duradouras e sem propósito. Tem que haver um propósito de Deus. Nós, na nossa casa, nós estipulamos um dia por semana, que é o jejum da família. Então, nós oramos com propósito, nós clamamos por um propósito, e isso é uma bênção no contexto familiar. Concluindo a nossa conversa, todos nós fomos chamados para servir a Deus, e que todo empecilho à presença do Pai, toda cilada de Satanás sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus. Que o céu venha se abrir para a sua vitória e de sua família, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Tá certo? Lembrando que, se você gostaria de fazer aí o treinamento para professor de escola dominical,
né, melhorar a performance da sua aula na escola dominical, aqui nesse vídeo tem uma descrição embaixo para você clicar, e aí você vai clicar no link, vai ser direcionado, vai saber como fazer esse treinamento, tá bom? Que Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, nós estaremos aqui de volta no nosso próximo encontro. Lembrando, se você quiser fazer parte do clube Ouvir pela Palavra, vem para cá. É só clicar aqui embaixo, seja membro, e você vai poder ter esse curso que eu anunciei aqui. Entre os 10 primeiros, você vai ter direito a fazer esse curso gratuitamente, tá bom? Ó, forte abraço, Deus abençoe, e nos encontramos aqui na nossa próxima aula. Até lá!